Oi, gente, vamos voltando. Carola, você tá aí? Você me ouve? Oi, eu consigo te ouvir. Você me ouve bem? Tem umas pessoas travadas aqui, você é uma delas, mas então tá todo mundo aqui. Eu consigo te ouvir bem. Tá, então tá tudo, acho que tá tudo certo. Tá todo mundo me ouvindo. Vou deixar em silêncio agora. Estás aí, Carlinha? Então vamos lá, gente, vamos começar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, vamos lá então. O que a gente tem programado para hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre a segunda parte da apostila, que é a partir da página 11, tá? Quem não tem apostila não tem problema, não vai mudar muita coisa. Ali é mais por uma questão de informação mesmo. O que a gente tem, tá? Um método. Eu gosto sempre de pensar que como um método, ele tem suas falhas, tá? No sentido de a gente tem uma metodologia que funciona, mas ela precisa ser adaptada para cada um de nós. E eu tô a semana inteira pensando assim, tipo, quais seriam as possíveis falhas, né? Aonde que a gente falha quando a gente tem um método, tem um protocolo, né? Quando a gente tem, assim, é um método que tem um protocolo que a gente precisa seguir. Até que ponto esse protocolo funciona, né? E até que ponto ele não funciona. Até que ponto o método o conjunto do método dá certo para uma diversidade tão gigante de pessoas e até que ponto ele não dá certo. E a minha conclusão, né? Essa é uma opinião pessoal minha, é que a falha não está ali, a falha está aqui. Percebem isso na forma como a gente interpreta as coisas que a gente vive naquele momento. A forma como a gente dá uma volta entre as nossas expectativas, a forma como a gente lida com as nossas frustrações no momento da prática,
a falta de paciência, a falta de entendimento do funcionamento da mente mesmo, num sentido geral da coisa, né? Às vezes a gente se perde. Depois de um tempo de prática, a gente começa a entender, ou talvez não necessariamente entender, mas a gente começa a aprender a lidar com essas questões da mente de uma forma mais suave. A gente começa a lidar com esses vrites de uma forma mais suave. E aí, na minha opinião, o método passa a não ser mais falho. Ele passa a funcionar de uma forma mais... Quando eu falo falho, não é que não funciona assim, mas é que tem momentos em que ele falha, que a coisa parece que não funciona para mim e eu vou parar de praticar. Né? Não é para todo mundo, ou aquela coisa, né? Quando você não consegue se encaixar, parece que tem uma falha ali, né? E esses são os bloqueios da nossa mente. Quando a gente já tem uma maturidade de compreensão do método, é muito mais fácil para a gente automatizar esses obstáculos. Tá, bobagem, não alimenta, né? Assim, lidar com esse obstáculo com esses obstáculos de forma mais óbvia, mais clara, mais nítida pra gente. Tipo, faz o que precisa ser feito, a vida é assim mesmo, as coisas funcionam dessa forma. Mas no começo a gente não tem essa diferenciação entre o que a gente pensa que é do que verdadeiramente é. Do que a gente pensa. Tá. Do que a gente pensa que as coisas são e do jeito que as coisas são de verdade. Aquilo que a gente acredita que a gente é e aquilo que a gente acredita que a gente é de verdade. Quem assistiu os primeiros vídeos do primeiro módulo, acho que termina falando sobre isso, né? Que o problema está nessa identificação que a gente tem com os nossos pensamentos. Então, assim, você coloca um pensamento fixo na sua cabeça, que, por exemplo, você é incapaz, você acredita no seu pensamento e você é incapaz. E isso a gente faz igual com o método. Tem um momento da prática, e é um momento assim, logo no início da prática, tá? Que a gente começa, logo nos primeiros meses, tem um momento em que, assim, de repente bate uma sensação de tipo, eu não vou conseguir. Isso não é para mim. Principalmente na primeira dor. Na primeira dorzinha que a gente faz um dorzão. Né? Ou no primeiro obstáculo que, assim, você começa a praticar e aí, assim, o primeiro obstáculo é aquela coisa de memorizar, de entender como que as coisas funcionam, aí de repente você memorizou, aí você tá bem, você tá ficando forte, aí vem uma sensação, vem uma dor ou vem uma postura que você não consegue dominar e se empaca. E aí, nesse momento, começa a vir, é esse momento em que o método, ele, pra gente, parece falho. Porque a gente começa a questionar. E como a gente questiona? Porque o questionamento é ótimo. O problema é como a gente questiona. Como a gente questiona no sentido do não é para mim, mas é para todo mundo? Não funciona assim, né? O que a gente questiona? A gente tem que questionar o que eu estou vivendo, o que eu estou transformando e o que está acontecendo, por que eu estou questionando. Você tem que se auto-questionar. Né? É um auto-questionamento que é saudável. Agora, um questionamento com conclusões que são um pouquinho de invenção do processo, eles ali, naquele momento, fazem com que o método fique falho. E aí você para de praticar. Esse primeiro momento de questionamento que a gente vive é o primeiro momento que a gente tem que começar a entender como que o método funciona.
Quando você começa a perceber, tipo, tá, agora eu encalhei e não consigo fazer, e aí você tá ali há 1 mês encalhada, e aí eu não vou mais praticar esse negócio porque eu não ganho mais postura nova, não consigo mais fazer, e ponto final. Mas lá na frente você vai encalhar 5 anos em alguma, que é normal. Talvez não precise encalhar todo o tempo, mas 1 ano, 2, tem posturas que vão levar, tipo, 3, 4. Né? E talvez tem pessoas que levem 10 para conseguir. Que lá na frente é muito mais fácil para a gente lidar com essas emoções. Elas são as mesmas que aparecem no início e mais lá na frente. O tamanho da emoção ela é igual. O que muda é o seu olhar para ela. O que muda é o valor que você dá para isso que você sente. Entendem isso? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então, pode falar, Alice. Mas eu comecei hoje, desculpa se for nada a ver a pergunta, mas o método é para todos? O Guruji fala que o método só não funciona para os preguiçosos, né? O método, eu não vejo problema, assim, eu não acho que seja... eu não acho que ele tenha nenhum tipo de restrição, assim, especialmente física, né? A restrição é mais mental, assim, a restrição é a pessoa que se impõe em um método não ser para ela. A gente hoje tem, com essa história de rede social, várias pessoas que, assim, que têm N dificuldades, deficiências físicas, assim, sério, várias coisas a gente vê e as pessoas estão praticando, assim, né? Então, eu não acho que fisicamente ele é um bloqueio, ele possui um bloqueio, de forma alguma, assim. Agora, na mente, sim, tá? Mas, assim, é um método que você tem que querer. Tá? Ele pode te dar tudo, mas você vai ter que dar tudo por ele. Assim, o seu benefício é do tamanho da sua entrega, né? É uma coisa assim, você tem realmente que fazer, você tem que realmente viver, né? Não é uma coisa que... uma prática aleatória, enfim, né? Essa coisa do pula de galho em galho, não, é uma coisa que você tem que viver ela. Quando eu digo viver ela, claro que a gente pede uma disciplina, assim, a história depende da disciplina, tem aquela coisa da prática todo dia e tal, mas assim, às vezes um vai e vem faz parte do seu processo, agora eu vou parar, vou dar um tempo, vou me observar, agora eu vou voltar, isso faz também parte do seu processo, tá? Não é que o método, ele também está acontecendo no momento em que você decide dar um tempo. E ele volta a acontecer no momento que você decide voltar. Né? Claro que no momento em que você não fez nada, você não fez nada. Você não volta mais para trás, mas também no sentido da metodologia, você também não caminha para frente. Né? Mas, nesses momentos, existem momentos de questionamento. E a gente evolui, aprende quando a gente começa, de alguma forma, a se questionar sem o envolvimento da mente. É meio louco isso, né? Assim, é um pensamento meio louco. Como que eu me questiono? A minha própria mente me questiona, mas eu não quero que ela esteja envolvida nisso. Assim, é uma coisa meio louca, assim, mas é como que eu me questiono sem perder essa noção de que eu não necessariamente estou vinculada como um ser aos meus próprios pensamentos. Assim, eu não sou necessariamente eles. Da forma como eu penso. Tem uma energia maior que me cerca, né, que nos cerca, como um todo. Então, o que eu quero chegar nisso? Então, assim, a gente começa, você cai de paraquedas numa aula de yoga, de Ashtanga. Você não sabe de nada, você decide fazer yoga e você vai lá para a aula de Ashtanga. Daí, você aprende Surya Namaskara, você aprende o B, você tem todas as facilidades do mundo, você tem todas as dificuldades do mundo, não interessa, cada um tem seu processo. E chega num momento em que a coisa, ela assim, do padrão que vem desde o início, ela dá uma estagnada.
E nesse momento, não é que deu uma estagnada, que a sensação da mente é que estagnou. Porque você não ganhou mais postura nova, porque não demandou mais nenhum movimento diferente na sua vida. Você acredita que não demandou nenhum movimento diferente na sua vida, né? Embora a prática está te mostrando isso e você não está vendo, né? Então, a gente fica nesse é como se estivesse caminhando na esteira. Né? Você está caminhando, mas a sensação é que você não está saindo do lugar. Mas você está queimando caloria, de alguma forma. Então, assim, alguma coisa está acontecendo, mas você não está percebendo esses acontecimentos porque a sua sensação é que você está caminhando sem sair do lugar. Esse é o momento que a gente começa a precisar entender um pouco o que tem por trás disso tudo. A história a prática é 99%, que o Uridi fala que é 99% prática e 1% teoria, é um momentinho de dar uma certa atenção para essa teoria. Tá? E não é uma coisa assim que você tem que mergulhar nas escrituras e aprender a falar sânscrito e saber de tudo, não. É só ter uma noção, né, do o que tem por trás daquilo que você está fazendo. Tá? É meio que um porquê das coisas. Embora não se precise muito de porquês. Porque no final das contas você está fazendo ali todo dia, você sabe, você sente que aquilo está te fazendo um bem. Porque senão você não faria no outro dia de novo. Certo? Se você volta, é porque alguma coisa boa você extraiu daquilo ali. Então, você quer fazer de novo, você quer fazer de novo. Então, assim, você não precisa necessariamente, né, saber o que tem por trás daquilo tudo. Mas tem um momento em que você precisa entender o que está acontecendo ali, para que se você consiga, tipo, sair da esteira e caminhar para frente. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem? Do que consiste o método? Quem quer falar? Alguém fala um pouquinho comigo. Eu gosto mais de interagir. Sem olhar no folheto, vai. Do que consiste o método? Vai, Estela, fala. Uhum. Eu entendo que ele fala que é 99% prática e 1% teoria, não só a prática das posturas em si, mas toda a prática dos 8 angas que as escrituras nos trouxeram, né? Os yamas, os niyamas. Então, a prática seria essa prática, você trabalhar a não violência, verdade, mas isso tudo não só com o seu corpo, não só fora, né? Mas também com você e com o seu corpo. Isso que eu entendo. Sim, tá certo, tá perfeito. Mais alguém? Mais alguém? Todo mundo tímido? Vamos lá, Carlinha. Tô com saudade de ouvir tua voz. Gente, eu sou péssima com esse negócio aqui. Conta pra gente o que você entende do método. Além da parte física, né, que aí consiste em cada nos vinyasanas, numa respiração combinada com o movimento, e o drishti, o foco, né, toda essa parte que a gente já conhece, tem essa outra parte que é o que vai gerar todas as mudanças na tua vida, né, que é o que eu entendo que é o que me faz bem, além do físico, que é o que que me inspira a continuar na prática, né? Que eu vejo que o que acontece no tapete eu levo para fora do tapete, e todo o foco que eu tenho aqui eu consigo levar para fora, todo o esclarecimento que eu consigo ter aqui a respeito de mim mesmo eu consigo levar para fora também, e a respeito do que me cerca também. Então eu acho que
esse método consiste nisso tudo, de tu aprender na prática física como tu transferir isso para parte, para fora do tapete, né? É mais ou menos isso. Tá ótimo, obrigada. Mais uma pessoa. Última. Vou escolher. Dani, você gosta de falar, Dani? Eu vou abrir aqui, mas ainda nem estou aqui Não precisa. na lida da faxina. A primeira vez que eu pratiquei o método foi com a Carola, há 2 anos atrás. E tinha muitas posturas que eu tinha vontade de fazer e não conseguia, né? E não me visualizava fazendo. Depois de 1 ano voltei, aí, assim, todas as posturas, a partir do dia de janeiro que você me passou o Bhujangasana, Bhujapadasana, toda postura que eu monto, toda prática que eu monto, eu sinto uma parte diferente do meu corpo, eu tenho uma vivência diferente daquela postura. E o método me mostra isso, que vai ter dia que meu corpo não vai. Ou por alguma coisa que eu comi, ou por algum sentimento, ou por alguma emoção, alguma situação que eu passei. E tem dia que a prática vai voar, né? Aí eu fiz uma aula com a Carola na quinta. Daí você ganhou postura nova e tá toda boba, né? Eu não ganhei postura nova, mas ela me ajudou no descer direto no chaturanga. Tô sentindo muito mais o braço, muito mais a puxar o banda, né? Então, assim, a vivência é praticar, não tem jeito, né? Tem dia que não vai, assim, perto do meu ciclo menstrual eu me sinto muito pesada e eu não forço. Dá vontade de fazer, mas não vai, então é isso, né? Eu acho que a prática é isso, acima de tudo é você respeitar aquele momento do seu corpo, da sua mente, da sua emoção. Tá. Bom, o que acontece, sim, obrigada. O que acontece é que a gente tem estímulos, a gente passa 24 horas por dia com os nossos estímulos todos voltados para o lado de fora, os nossos sentidos estão todos para fora, né? A gente está, assim, a gente manda mensagem na sinaleira, certo? A gente responde mensagem na sinaleira. A gente passa um áudio fechando a porta da casa, daí a gente entra no carro e fala, será que eu fechei a casa? Né? A gente liga o fogo para fazer alguma coisa e vai tomar banho. Então, assim, isso é só uma analogia de como a gente tem levado as coisas na vida, né? Se a gente faz isso com o dia a dia, quer dizer que tudo que é automático no nosso dia a dia, como fechar a casa antes de sair, é feito com falta de atenção, com falta de consciência, tá? Então, assim, se você se você entra no carro e não tem certeza se você fechou a sua casa, você pode se fazer a mesma pergunta, será que eu estou respirando? A gente sabe que a gente está porque a gente está vivo. Mas a gente não tem mais consciência dessas coisas. A gente já não tem mais consciência de como somos afetados pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Porque a gente já não presta mais atenção. É um botão de automático que está apertado para todo mundo. E graças a Deus existe o nosso método, existe N outros métodos por aí que funcionam. Não só de yoga, mas de outras terapias que funcionam para trazer a gente de volta a essa nossa natureza de consciência plena de quem nós somos. Entendem isso? Então, assim, a gente precisa tirar esse botão. Apertar um botão é como se tivesse o botão consciente e inconsciente. Inconsciente no sentido de não estar atento, né?
do próprio inconsciente, mas estou atento, não estou atento. Então, quando a gente aperta, quando a gente começa a praticar, né, quando você estende o seu tapete, que você faz o mantra, já é um momento de me desliguei do que está acontecendo lá fora. E aí você começa a fazer sua prática e prestar atenção na sua respiração. E é o que você tem a fazer, prestar atenção na sua respiração. Quando, em algum outro momento do dia, ou talvez de toda a sua vida, você teve a oportunidade de prestar atenção na sua respiração. 2, 3 vezes que você for no médico, por algum motivo, ele falou, respira fundo. É só. A gente não tem esses estímulos. Tá? Eu gosto de pensar que a gente tem uma natureza plena e perfeita. Tá? De total conexão com a natureza e com a gente. Porém, estamos vivendo umas circunstâncias das quais nos distanciaram da nossa própria natureza. Por exemplo, as mulheres tomam contraceptivo, ninguém menstrua mais, ninguém sabe que menstrua com a lua, ninguém percebe mais se ovula ou se não ovula, ou como que as coisas estão acontecendo. E a nossa natureza é ter essa consciência. A natureza do nosso corpo, estou ovulando, estou inchada, tem meu peito, tem não sei o quê, tem essas coisas que estão acontecendo nesse momento em que eu estou passando por esse processo. E a gente já não percebe mais isso. Ou porque tem um contraceptivo, seja lá ele qual for, né? E aí as coisas já não são meio que artificiais, ou porque são naturais e a gente nem percebe. Então, assim, na hora que você dá um pequeno estímulo para o seu corpo voltar para essa natureza, ele volta imediatamente. Então, assim, esse momento em que você estende o seu tapete e presta atenção na sua respiração e começa a praticar, é o momento que você apertou o botão para voltar para você mesmo. E aí você logo volta. Só que ninguém fecha a asana, a gente enrola o tapete e vai embora. E aí, na hora que você enrolou o tapete, você já apertou o botão do desliga. E você já entrou naquela roda de samsara e a gente vive, naquele nosso processão de correria e coisa acontecendo, e filho, e daí o marido, e a porta da casa, será que eu fechei? Saí toda atrasada? Será que eu trouxe o que eu precisava trazer? Todas essas coisas começam a acontecer e a gente esquece. Mas o nosso corpo não. Ele já recebeu o estímulo dele. Então ele passa como se ele passasse o dia resistindo a essa nossa maluquice. Ele passa o dia resistindo àquilo ali. E aí no outro dia você dá o estímulo. Quando ele está começando a perder, você dá outro estímulo. Ele fala, ufa, tô aqui de novo. E aí ele volta para a natureza dele. E a gente começa a ter mais consciência das coisas. A gente vai naturalmente, a gente começa a ter mais consciência das coisas. Né? Gente, eu fiquei 1 semana sem praticar agora. Porque eu tirei o dente, eu fiquei 1 semana sem conseguir descer, flexionar para frente. E é muito doido isso. É muito doido, porque parece que, assim, não sei, é meio ET, assim. Ao mesmo tempo, é bom isso. É bom ter não que é bom não praticar, não estou dando esse estímulo de jeito nenhum, mas assim, ao mesmo tempo é bom você perceber como você fica sem esse estímulo. Eu ia perguntar sobre... Desculpa se eu te corto. Quem tá? É a Grazi. Tá, pode falar, Grazi. Então, quando você falou que ficou sem praticar, né? Eu comecei no método mesmo, assim, praticando todos os dias com a quarentena, né? E aí tô aprendendo um pouquinho mais sobre a teoria, sobre a prática, enfim. E aí, no meu período menstrual, né, como recomendado, não praticar os 3 primeiros dias. Mas quando eu volto,
E normalmente eu menstruo perto de lua também, ainda tem a lua. Então, junto às vezes 4 dias. Quando eu volto, parece que eu comecei do zero, estou muito travada. Então, assim, realmente não pratico nos dias de lua, nos dias de menstruação, nada, nenhuma. Não quero desrespeitar, eu quero entender. Tá. Minha pergunta é para entender. Tá, eu vou falar sobre. Esse tema estava no projeto do dia, ele ia ser o último tema, eu vou puxar para agora, já que você fez essa pergunta, tá? Ah, que bom, eu não sei se eu vou poder ficar até o fim. O que acontece com o período menstrual? Olha como a gente é muito bizarro, tá? Olha o tamanho da volta e da bagunça que a gente faz. Vamos pensar tradicionalmente o que acontece. O nosso protocolo, né, o nosso método, ele tem lá, né, as linhas daquilo que a gente precisa seguir. Uma das linhas é: as mulheres descansam no período menstrual. Ponto. O que isso quer dizer? Menstruou, para de praticar. Acabou a menstruação, volta. Então, 3 dias não é regra. 2 dias não é regra. 1 dia não é regra. A regra é, se você está no período, você não pratica. Isso, a gente, olha quanta coisa a gente criou no meio de uma coisa tão simples. Menstruou, acabou. Não pratica. Não pratica Ashtanga, mas você pode sentar para meditar, você pode fazer exercício de respiração, você pode estudar os textos, você pode fazer uma prática restaurativa, se você tiver conhecimento, ou algum outro professor que te guie, né? Você não pratica Ashtanga. Por que a gente não pratica Ashtanga? Alguém sabe? Essa é uma boa pergunta. Acredito que por conta da contração forte ali do assoalho pélvico e dos bandas, né? Você está trazendo o fluxo para dentro e a menstruação quer levar esse fluxo embora, né? Exatamente. Então deve ser meio contraditório para o corpo entender, né? Exatamente. Quer falar, Ale? Pode falar. Eu ia falar a mesma coisa, que a gente está no meio de prana, de sugar para cima, né? E a menstruação é a pana, é para baixo, exatamente, né? É uma energia de eliminação. E então a gente... A junção desses dois vaios são os bandas, tá? Quando você faz bandas, você segura aquilo que o corpo precisa eliminar. E a gente não quer. Né? A gente não quer gerar essa toxina no corpo. Então, a gente não pratica. Tá? Cacá, oi. Eu dou uma acompanhada no Sagrado Feminino e eles falam que o primeiro dia do ciclo é quando você vê aquele borro na calcinha. Mas, por exemplo, eu fico assim, tipo, vem 4 dias borro na calcinha, depois que desce horrores. Aí eu fico, tipo, 7 dias sem fazer, porque assim, quando o ciclo tá pouco, eu acho que praticar talvez ajude a eliminar. Depois, daí depois passa os 2, 3, 4 dias de borro, vem a menstruação, aí fica 3 dias de fluxo intenso, tipo, no terceiro dia até metade do dia já acabou. Eu posso praticar nesses primeiros dias? Tá. Ou não? Eu vou deixar tu mesma te responder, deixa eu terminar, tá? Tá. Tá, então assim, não praticar no período menstrual. Menstruou, parou, terminou de menstruar, voltou. Ponto. Daí a gente estabeleceu regras assim. Os 3 primeiros dias não faz nada. Daí os 3 primeiros dias, 3 borrãozinhos. Aí na hora que o negócio tá saindo para valer, não, aí agora eu faço tudo, mas eu não vou inverter para não inverter o ciclo. Mas assim, se você tá fazendo cachorro olhando para baixo, você tá invertendo a pana igual. Não faz diferença nenhuma. Né? Quem tem a primeira série completa, o Baya Padangusthasana, o Urdhva Mukha Paschimottanasana, tem inversão de perna para trás igual Halasana. Só porque Halasana você fica 8 respirações, nessas posturas você fica
uma só, mas assim, você inverte o fluxo igual. Certo? Então, assim, esse primeiro conceito já não funciona. Aí faz o Tiplutirri. Gente, o Tiplutirri é uma violência para uma menstruação que é essa aí. O Tiplutirri se suga tudo que você tem lá para cima. E aí, assim, não fez as invertidas sobre os ombros, que são bem mais restaurativas e passivas, e faz o Tiplutirri. Quer dizer, essa regra é totalmente fora do contexto. Uma amiga minha me mandou uma mensagem na semana passada assim: Cacá, eu tô com uma dúvida. Quando você tá nos últimos dias da sua menstruação, você faz Pincha Mayurasana? Você faz a segunda série? Então eu falei, bom, se eu não faço Sirsasana, por que eu vou fazer Pincha? Entendem isso? E o pior de tudo é que eu faço. Mesmo consciente, eu faço. Né? Então, a pergunta da Dani é, o que eu deveria fazer? No meu entendimento, você não deveria praticar enquanto você está menstruada, mas ninguém consegue, a gente fica louco 7 dias sem. Entendeu? Então, o que a gente faz? A gente cria as nossas próprias regras. E a gente passa as nossas próprias regras adiante, mas cada corpo é um corpo. Então, assim, quanto tempo você vai descansar? É uma resposta que você tem que dar para você mesmo. A gente precisa respeitar o ciclo, como a gente precisa, o nosso ciclo e o ciclo da lua. Virou a lua, a gente precisa dar um dia de descanso como respeito e conexão com a natureza. Menstruou, a gente precisa se dar esse luxo ao descanso, porque é importante que a gente tenha isso para dar um balanço à pira do dia a dia. Então, assim, toda regra tem a sua exceção. Então, assim, estabelece aquilo que você quer fazer com a sua prática quando você está no período. Mas tenha consciência que menstruou, tem que parar, terminou a menstruação, volta. Ah, porque eu fico menstruada meu ciclo é a cada 20 dias. Tá, tem um desequilíbrio aí. Talvez você tenha que praticar para equilibrar o corpo de novo. Ah, porque eu tenho um ciclo... estou menstruando 2 vezes no mês. Bom, tem um desequilíbrio aí você vai tacar a prática em cima ainda? Para gerar mais desequilíbrio? Porque às vezes a pessoa fala, tá, mas eu já não vim semana passada porque eu menstruei, daí agora eu voltei a sangrar de novo. Tá, mas aí tem um desequilíbrio, aí você vai tacar, dar porrada em cima do corpo de novo, quando ele tá pedindo para você dar uma tensão pro fluxo, você vai, né, fazer banda? Você vai inverter? Você vai fazer o tipo de rir? Não vai. A gente já não quer mais prestar atenção nisso, né? Talvez a gente dê mais valor pro que a gente está perdendo do que para aquilo do descanso que a gente está ganhando. Quem está falando? A Lisiane? É isso? Isso, acho que é aquela coisa que você falou um pouco no começo, de como a gente prepara a mente, né, a maturidade da mente para esses momentos, né? Sim. Quando você dá mais importância pelo fato da não prática, você não vê o valor do descanso, talvez seja uma inversão aí de atenção, né? Exatamente. Só um minutinho, tá? E uma inversão do entendimento do que é prática de yoga também. Porque a prática de yoga, a autoobservação que você faz é muito mais importante do que as posturas em si. Embora sem as posturas você não tenha consciência da autoobservação. Uma coisa não existe sem a outra. Entendem isso? Né? Uma prática de autoobservação é uma prática mais avançada do que uma prática de asana. Só que sem o asana você não consegue chegar nessa autoobservação. Você precisa dele para te aterrar todos os dias. Você precisa dele para observar os padrões da sua mente. Né? Você precisa da conexão dos bandhas, do vinyasa, da conexão dos bandhas, do vinyasa, do drishti. Você precisa dessas coisas para manter a sua mente em paz um pouquinho. Para perder essa conexão.
Mas, ao mesmo tempo, uma vez que você tem isso estabelecido, que é a disciplina, está na hora de você cuidar de outras coisas, que é a autoobservação, que é o autocuidado. Isso é muito mais importante, isso é muito mais avançado. Então, assim, no meu ponto de vista, você olhar para o seu período com um pouco mais de carinho é muito mais avançado do que você fazer sua prática naquele dia. Tá? Tem uma vez eu fui pro tour do Charate nos Estados Unidos e tem muitos anos isso, tem mais, sério, acho que tem, o Gurudi estava vivo ainda. E aí eu ia ficar uma semana em Nova York e o Ed, eu queria muito conhecer o Ed Stern, assim, era o meu sonho, era conhecer o Ed. E ele ia estar, eu coincidia que ele ia estar um dia no Shala dele. Dos dias que eu estava lá e depois ele ia viajar. E eu menstruei naquele dia quando eu acordei. Eu botei a roupa e fui igual. E fiz segunda série igual, nem aí. Nem aí. E o pior, tomei um remédio para cólica. E eu nem tava com cólica. Eu só pensei que assim, vai que me dá uma cólica na metade do caminho. E fui. Qual foi o resultado disso? Eu fiquei um mês mal. Eu fiquei mal um mês. A minha menstruação, tipo, foi super longa. O negócio não parava nunca. Eu passei um mês dura. Assim, aquilo me afetou inteira, entende? E eu só me dei conta disso quando eu tive o próximo fluxo. Que eu falei, nossa, esse mês eu vou descansar. E aí eu me dei conta da merda que eu tinha feito. E aí depois disso eu nunca mais fiz nenhum. Mas às vezes a gente precisa, né, botar o pé na jaca pra gente entender como as coisas funcionam. Então, assim, não foi um preço muito alto que eu paguei. E tudo bem, eu tinha 20 e poucos anos, mas, sei lá, 30 na época, não me lembro, mas é uma coisa que, assim, a gente precisa aprender que, assim, aquela prática que eu fiz não fez diferença nenhuma na minha vida. Entendem? A violência que eu fiz com o meu corpo foi muito maior. Então, a gente precisa ter essa consciência, tá? E a gente precisa ter, principalmente, a consciência das desculpas esfarrapadas. Porque eu lembro que uma vez eu falei, tipo, é melhor fazer 5 Surya Namaskar do que fazer 2 séries todos os dias, do que 2 séries completas por semana. Várias pessoas, não, agora eu só faço Surya Namaskar todo dia. E pararam de praticar. Então, assim, não cuida para não usar isso como uma desculpa. O caminho não é esse. De novo, o autocuidado é uma prática mais avançada do que o asana, mas sem esse asana, você perde a noção um pouquinho do que está acontecendo. Eu estou falando a nível do método, tá? Como o método funciona com a gente. Tem outras pessoas que têm outras formas de conexão, não é o único jeito. O que eu quero dizer assim, não é o único jeito de você encontrar uma conexão com você através desse método. Não, existem outros métodos, mas o que a gente está fazendo aqui? A gente precisa dessa disciplina para manter o pé no chão. E para a gente discernir o que é uma prática de autocuidado. Para a gente discernir o que é uma violência e o que não é. Porque quem precisava praticar com o Ed Stern naquele dia? Sério, quem? Ninguém. Por quê? O que eu fui fazer lá, entendeu? Que diferença isso fez na minha vida? Nenhuma. Ai, mas o Ed é demais, né, Cacá? Sim, maravilhoso. Mas, assim, assim, é uma situação que você se questiona, entende? Sem necessidade. Sem necessidade. Tá.
Sobre esse assunto, alguma pergunta? Eu queria falar uma coisa que eu acho super interessante também. A Sharmila fala que mesmo quem não menstrua, ou naturalmente, ou por causa de remédios, deve parar 3 dias na lua nova. Então, é um respeito ao corpo mesmo, eu acho, né? Ao ciclo. Sim. Se você tem alguma... Tem vários métodos contraceptivos que você não menstrua, né? E eu acho que você tem que dar um descanso. Ninguém dá, tá? Eu realmente vejo, assim, eu acho que a gente como ser humano tem muita dificuldade, assim, de entender essa importância, mas a gente, né? É o nosso processo, né? Para mim, o desconforto maior é antes. Eu também, minha TPM. Tá. Vanessa, Oi, pode falar. Eu vou fazer uma pergunta idiota, mas eu preciso fazer ela. Quando a gente fala de lua, que o ciclo é junto com a lua, a gente está falando de todas as luas, não é só lua cheia e lua nova, certo? Não, a gente está falando de lua cheia e lua nova. A gente um ciclo conectado com a natureza, você ovula na lua cheia e menstrua na nova. Tá? Porque assim, não é exatamente no mesmo dia, né? Tem estar alinhado de alguma forma com aquela... Muito interessante isso, né? Muito, muito mesmo. Muito bacana. E no momento que você tem um ciclo, e no momento em que você está com um ciclo coordenado com a Lua, né, você percebe que assim, você vai fazer, por exemplo, uma viagem internacional com fuso horário, você percebe que esse ciclo muda. Né, dá uma descambada, assim, quando você sai ou alguma coisa, você tem algum impacto emocional muito forte na sua vida, alguma coisa acontece, ele dá uma desequilibrada. E aí, quando você se reequilibra de novo, ele encaixa de novo, e a vida vai seguindo assim. Hoje o que aconteceu com você com o Ed, aconteceu comigo hoje em relação a você, tá? Hoje eu tinha aula com a Cacai e eu acordei de manhã menstruada. Aí eu me olhei no espelho e falei, parabéns, você não vai fazer a aula com a Cacai. Exatamente. É isso aí. E aí você ficou aqui quietinha e tá tudo certo. Eu fiquei me questionando porque, para falar a verdade, eu não sei que lua que a gente tá agora, mas eu sabia que não era cheia nem nova. Então, agora eu tenho que ver se eu estou... Tá saindo da cheia, né? Eu não sei. Tá saindo da cheia. Saindo da cheia. Tá, ok. Mas depois da pandemia, todo mundo descambou, tá? Pode falar, Carlinha. Desculpa, eu não sabia se você estava me ouvindo. E menopausa não tem nada, acabou a moleza, então não deu mais descanso para quem já está na menopausa. Olha, Carlinha, eu já escutei várias coisas a respeito disso. Ao mesmo tempo que não tem mais descanso, porque já não tem mais um fluxo, não tem mais não tem mais um movimento, um fluxo de hormônio rolando. Na minha opinião, eu tiraria um dia junto com a lua nova. Eu tiraria 2. Se tu me perguntasse, assim, tipo, né, no meu corpo, hoje, se eu entrasse no processo de menopausa, eu tiraria a lua nova e um dia, ou antes ou depois, junto com ela. Eu sinto... Para dar uma zeradinha, assim, sabe? Para dar uma... Faria alguma, assim, tu que faz segunda série, faz uma primeira série e descansa 2 dias. Tá. Para dar um reset mesmo, para dar uma limpada. Ele fica bem mais pesado agora nas luas, sabe? Mesmo não tendo mais ciclo, eu vejo que quando tem lua, nossa, eu fico bem quebrada. Sim. Mais do que antes, até. Sim, até porque também a menopausa para ti agora é um processo novo também, né? É uma coisa que... Não é que você já está na menopausa há 10 anos e o seu corpo já estabilizou. Não, as coisas são novas e estão acontecendo ali, né?
lá dentro tem um movimento que tá pegando. Então, talvez talvez um descanso extra, assim. Tá bom, obrigada. Que senta, faz a tua meditação, os teus mantras e alguma coisa assim mais suave, tá? O que mais? Eu acho então, que isso... só para... Cacá. Bibi, você está por aqui? Tô lavando louça ouvindo essa beleza. Já fiz essa fase também, já lavei. Eu queria só comentar, acho, em relação a isso que a Carlinha falou, a tua resposta e a fala antes, né, de como dá uma certa frustração, né, às vezes fazer essa pausa, mas por um outro lado, o quanto é também uma trava de segurança, talvez, né, dentro do método, de colocar o compromisso com a pausa para harmonizar um pouco essa gana, né? Essa vontade que a gente tem. Ai, agora eu vou conseguir, agora eu vou fazer, agora eu vou quebrar tudo. E o compromisso com a pausa, ele te dá uma segurança, porque do mesmo jeito como tu falou no começo, tem alguma coisa acontecendo no corpo por dentro, né? Então, os hábitos, os padrões internos, né, que sejam de circulação, musculares, etc., eles estão em negociação ali, né, durante a pausa. E por mais que a gente sinta logo na sequência, eu, por exemplo, esse mês eu fiquei 3 dias sem praticar na minha lua, que não é comum para mim, né? E no primeiro dia foi muito, muito difícil, né? Muito duro, mas por outro lado, depois o passo para frente é dado de uma maneira mais consistente, né? Sim. E assim, como a gente está com esse botão do movimento externo apertado, assim, num volume muito acelerado, na hora que a gente desacelera, é meio que um choque. Então, aquele primeiro dia é meio que um choque. Acho que é meio isso que você está querendo dizer, né? E aí, na hora que você dá uma relaxadinha, deu um segundo dia, você relaxou, deu um terceiro, e fala, nossa, que bom, isso foi muito bom para mim. Então, o que a gente... a Bibi falou uma coisa muito legal agora, assim, essa coisa do equilíbrio. Ele equilibra, porque a gente entra num automático do asana muito fácil e esquece o resto. Né? Então, assim, o período menstrual, as luas, são coisas que fazem com que a gente se... existem outras coisas além dessa que eu estou fazendo. Né? E também a gente tem essa coisa da ganância pela conquista, de quer fazer, o que é legal, eu também quero fazer, todo mundo quer fazer. É legal fazer, não é ruim, mas aonde está o equilíbrio? Você pratica para quê? Qual que é o seu propósito? Né? Qual que é o seu propósito? Isso é uma coisa muito importante a gente ter isso bem estabelecido, porque a gente se perde. Se perde nos dois sentidos. Se perde na ganância e na ansiedade de querer mais, e se perde na preguiça. Os dois a gente perde o senso. O tempo todo. O tempo todo. Isso é na prática e isso é o tempo todo nas coisas da vida. O mais difícil é conseguir relaxar. No sentido de equilibrar essas energias. A do movimento e o do parar. Certo? Mais alguma coisa? O que a gente tem aqui? Só deixa eu dar uma olhada. Ciclos da Lua. Tá. Alguém tem alguma dúvida sobre o porquê a gente para na Lua? O que acontece na Lua?
Acho que tem um pouco ali na apostila, mas se você conseguir falar, eu acho válido, assim. Tá. A questão da lua é uma coisa bem simples, assim, tá? E tá muito relacionado com a explicação do período menstrual, de alguma forma, tá? Quando a lua tá cheia, a lua, ela rege a nossa mente. Então, assim, a nossa mente vai estar sempre conectada com o que está acontecendo com a lua. E vice-versa. Então, assim, quando a lua está cheia, sua mente está cheia. As suas emoções estão infladas. Suas articulações estão cheias de água, estão inchadas. Tá? Ao mesmo tempo que você tem muita energia, porque você tem o seu corpo tem essa influência também, você tem muita energia, você está inchado de energia, você está bombando, né? O seu corpo está denso, está pesado, e a sua mente está com a cabeça tipo um turbilhão. Tá? Então você fica muito predisposto a lesões e a interpretações erradas das coisas que acontecem ali dentro. Tá? Essa é a energia da lua cheia. A energia da lua nova é o contrário. É uma energia mais... Você está leve, com o vata gravado e a cabeça dispersa. Você não consegue se concentrar 5 respirações. O dia que você quebra copo, que você tropeça, que você esquece, se levanta, você abre a geladeira e não sabe o que você foi pegar ali mesmo. O que eu vim fazer aqui mesmo? Esse, normalmente, são os dias... É mais energia da lua nova. É uma energia vazia, seca. Que é o movimento... como ela se apresenta fisicamente pra gente, né? Cheia e só aquele risquinho. Então, o que acontece? O Guruji falava que quando a gente se machuca na lua, a gente leva pelo menos o dobro do tempo pra gente se recuperar. Por que ele falava isso? Isso é uma interpretação minha, né? Ele falava isso por quê? Porque se você... Imagina você tá com essa energia inflamada da lua cheia e torce o pé. É uma inflamação vezes 2, né? Porque o corpo já está predisposto àquilo. De novo, eu tirei o dente na segunda-feira passada, daí lá pela quinta-feira eu estava com o rosto normal, no domingo eu estava com uma bola aqui de novo. Porque a lua encheu, tem uma inflamação ainda rolando, porque eu estava com os pontos, as coisas estavam... Ainda tinha coisa acontecendo ali, a bochecha explodiu de novo. E na segunda-feira à tarde começou a passar. Na segunda para terça começou a desinchar de novo. Então, assim, aquelas 24 horas de pico que foi no domingo, fim do dia, até o fim do dia de segunda, o negócio fez assim. Então, tem essas coisas que vocês percebem que qualquer dorzinha que vocês têm e nem percebem, ou coisas que já aconteceram, que já estão meio que relativamente curadas, elas às vezes aparecem na lua. Quem tem um biotipo mais vata, o vata aparece mais, estrala mais, dói seco, né? Essa dor seca, assim, tipo meio estridente, assim. Elas aparecem mais na lua nova. Quem tem uma predisposição à lua cheia, aparece mais na cheia. Eu sou mais exposta à cheia, então, assim, tudo que tá meio assim, chega na lua cheia e explode. Isso também é uma prática de autoobservação muito legal, assim. Qual lua te influencia mais? Isso muda em algum momento da sua vida? Isso muda. Né? Porque os doshas mudam, a estação do ano muda, as coisas mudam constantemente. Então, assim, a influência da lua muda também. Mas se você tem um biotipo mais vata, você vai ter a tendência de ser mais afetado pela lua nova. Porque ela seca mais. Tá? Então, isso faz com que a gente não pratique nesses picos. Tá? Eu, particularmente, mais uma vez uma opinião minha, acho
que isso foi estabelecido, mas por uma questão de percepção da natureza mesmo, tá? E para dar um descanso. Além do nosso day off. Acho que tem essa energia, a gente sabe que ela é óbvia, mas também o motivo foi essa coisa de perceber a natureza, né? Olhar para o céu, entender que existe esse algo maior que a gente não entende. Essa é uma energia maior que nos cerca de alguma forma. Sobre a Lua, alguma dúvida? Cacá. Tá. O impacto nos homens da Lua, a pergunta seria a seguinte: acontece mais de uma forma assim mais sutil do que para as mulheres ou independe? Desculpa, Cacá. Oi, Cacá. Oi, tem um homem aqui. Vamos lá. Então, fala, Roberval. Só Conta pra agradecer. gente. Alguém mencionou alguma coisa masculina. Até agora tá tudo muito interessante, enfim, mas, né? Vamos, vai lá, Roberval. Conta pra gente. Então, isso tudo é muito feminino, quer dizer, eu só cuido para não quebrar minhas costelas, basicamente, quando eu vou me torcer. E talvez porque a natureza masculina, nesse ponto de vista, seja um pouco mais simples, né? Uhum. Quer dizer, assim, eu percebo que algumas vezes eu estou mais cansado, menos cansado, se meus joelhos doem, eu não pratico. E eu não tenho muita pressa, mas eu suo. Então, é tudo muito quente para mim. E assim, eu ia agradecer até que alguém mencionou o masculino nessa história toda. Porque, assim, ok, e como é que ficam aqueles não femininos, né, que entram no jogo? Como isso funciona? Porque, para mim, eu tenho tentado praticar todos os dias, mas é muito complicado, em parte pela vida que eu levo, que eu nunca estou no mesmo lugar. Dificilmente, agora por conta da pandemia até que sim, né? E por conta do trabalho, e da canseira, e do dia, se o dia termina, parece que falta dia e aí não dá, né? Eu tô morto. E, enfim, eu tenho percebido que a repetição, né? Eu entrei e estavam falando da repetição. É uma coisa assim que é igual, mas não é igual. E isso eu acho que é das coisas dos esportes, enfim, das práticas corporais que eu fiz, ou das asceses que eu fiz, é a mais sutil de todas, porque é sempre a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Porque sempre tem algum detalhinho, alguma dificuldade, alguma coisa que muda, né? E tem dias que eu consigo segurar o Marikiasana B, tem dias que nem com banda de música. Tem dias que eu consigo pegar o ar da bada dando risada, tem dias que eu caio e se eu não cuidar eu não levanto mais, porque eu vou bater a cabeça em algum lugar. E muitas coisas que você falou acontecem, assim, para mim, né? Eu tô falando desse ponto de vista, vamos dizer, masculino, né? Agora, outras definitivamente não. Como as invertidas ou etc, né? Essas não, assim, o que acontece é que vocês têm as mesmas influências que a gente tem da Lua. Isso não muda, tá? O que muda é que a gente tem a influência da Lua, mas os hormônios junto. E vocês não têm. Mas, assim, a sensibilidade à Lua é a mesma. Da mesma forma que mulheres são mais sensíveis à nova ou à cheia, ou tem mulheres que nem percebem, ou tem mulheres que sentem as duas, o homem é a mesma coisa. Né? Eu sou mais sensível à nova, sou mais sensível à cheia, não sinto nenhuma das duas, eu sinto as duas iguais. A diferença é que vocês não têm essa explosão hormonal igual a gente tem por causa do período, né? Do processo de ovulação e eliminação. Mas todo o outro contexto acontece da mesma forma, a influência é exatamente a mesma. Eu percebo que nos homens a influência da Lua é principalmente emocional, né? Então, a parte de ficar um pouco mais calmo e a parte da explosão dos sentimentos e tudo mais, né? Assim como nas mulheres, mas acho que eles sentem também mais essa parte emocional. É que o homem, assim, é que não tem essa dispersão de energia hormonal. Uhum.
né? Então, as outras coisas afloram mais. A gente tem uma dispersão hormonal, assim, de energia. O corpo muita energia para aquela coisa acontecer, né? E o homem não tem. Então, assim, naturalmente, acaba dando ênfase à mente, à emoção, ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo ali naquele momento, que a gente está acontecendo também, só que, enfim, tem uma cólica, tem N outras coisas que estão acontecendo por conta do período ou da ovulação, que a gente acaba dando mais atenção a isso. Mas a sensação da lua, a influência da lua é exatamente a mesma. O que eu percebo é que às vezes eu estou um pouco mais dispersivo, né? Porque o meu modo normal é muito dispersivo e dispersivo. Então, às vezes eu estou muito mais dispersivo do que o normal. Eu não consigo parar em um pé de jeito nenhum. Tá, isso deve ser próximo à nova e aí próximo à cheia você fica os dias que você não consegue fazer nada. Você não consegue fechar porque a articulação está muito inchada. Percebe isso? Assim. E isso eu percebo, né? Porque daí assim varia entre eu estar quieto e muito quieto, ou dispersivo e muito dispersivo. É muito, né? Essa oscilação maior, né? A explosão ou de sentimentos e coisa, meio que comigo não funciona mesmo, porque eu sou muito mais cético. Então primeiro eu vou ver o que está acontecendo, e depois eu vou tentar associar, né? Sim. Quer dizer, cair de curioso. Sim, você coloca a mente para funcionar naquele momento, entendeu? Você coloca ela para trabalhar. Exatamente. Ou quando eu tenho muita coisa para fazer, quer dizer, quando o meu dia está realmente muito atolado, tem muita coisa, meu telefone não para, aí não adianta. Aí é melhor nem pensar, nem botar outra porque você não consegue desligar. Não dá, não vai. Aí não vai. Quer dizer, a última tentativa que eu fiz, eu tive que interromper porque o meu telefone começou a tocar e não parou mais. Aí faz 5 saudação ao sol A e Shavasana vai dar 7 minutos. Daí foi o que deu para fazer. Eu terminei. E você fez sua prática do dia. Então, eu tenho usado esse expediente às vezes, Sim. né? Então, não tem como, aí eu faço 5, faço 2, ou se eu estou num hotel, me acordo um pouco mais cedo e tento fazer, e assim vai. Sim. Mas assim, eu tenho, para mim, parece que eu vou na direção contrária. Não sou eu que me adapto à prática, é a prática que se adapta a mim. Sim, mas a gente precisa... mas isso é uma coisa muito importante, tá? A gente precisa entender que a prática existe para servir a nossa vida. Então, a gente não existe para servir a prática. A gente não pode perder esse eixo. Eu vou repetir mais uma vez. A prática existe para servir a nossa vida e não a nossa vida servir a prática. Embora isso não influencie o nosso processo de disciplina. É diferente, são 3 coisas à parte. Mas a gente precisa ter consciente de que a prática está aqui para nos dar suporte. E não assim, eu estou aqui para dar suporte à minha prática. A partir de hoje eu não como mais nada, não vivo mais nada, não tomo uma taça de vinho, não falo mais com as pessoas, durmo todo dia às 7 da noite para acordar às 3. Tipo, não, isso não. Isso é uma rotina que dura muito pouco tempo. Então, isso não é uma disciplina, isso é uma rotina. São 2 coisas diferentes. Então, assim, a minha vida nesse momento é viajar, é dormir em 3 quartos diferentes numa mesma semana. Como que eu vou fazer, como que eu vou trazer a minha prática para me beneficiar nesse momento de transição que eu estou vivendo? E toma cuidado para você não se influenciar demais por algum vrite doido que você tiver, né? Por isso que é legal ter um professor. Alguém que você fala, tá, minha situação agora é essa, o que eu faço? É sempre legal ter uma pessoa de fora para te ajudar a ver o que está acontecendo ali dentro. Nesse sentido. Né? Para não deixar a mente tirar as próprias conclusões dela. Você entende isso? Isso é bem legal, porque para mim é assim, se não for desse jeito, vira tortura. Não pode virar tortura. A prática não pode ser tortura. E eu tenho um certo passado, eu corri 2 maratonas e correr começou a se tornar uma coisa muito pesada para mim. Não, a prática ela não pode ser uma tortura, ela não pode ser um peso,
essas coisas, elas, assim, a disciplina, assim, é uma coisa que precisa acontecer lá de dentro. Não é uma coisa que você, assim, a sua mente, ela não pode te influenciar nisso, entendem? É uma coisa assim, é uma coisa inquestionável. Você acorda e faz a sua prática. Você não questiona ela. Porque se você começa a questionar, ela vira uma tortura. Então, assim, se você vai viajar hoje, eu vou dar o caso vou falar do Ruberval, porque é o caso que a gente tá falando, né? Mas assim, tipo, se você bota suas coisas na mala hoje, né? E você vai viajar e você não sabe como que é o quarto, na hora que você entra no quarto, você olha e você fala, amanhã eu vou fazer 5 saudações ao sol naquele canto. E você não questiona mais essa decisão que você tomou, entendeu? No outro dia você vai acordar, você vai fazer 5 saudações ao sol ali e acabou. Talvez você faça um pouquinho mais e tá ótimo. Mas você não vai se questionar, será? Aí não vai acordar no outro dia, será que isso aqui que eu vou encaixar aqui? Será que eu não vou, eu vou voltar para a cama. Eu vou não sei o quê, vou tomar um banho, mas você não questiona, porque esse questionamento é uma tortura no fim das contas. Né? Então, assim, você simplesmente se levanta e faz aquilo que você precisa fazer. Você se levanta e escova o dente antes de sair de casa, não faz isso. Quem não escova o dente antes de sair de casa de manhã? Todo mundo. Então, assim, é inquestionável. Você não questiona. Será que hoje eu vou escovar o dente? Eu acho que hoje eu não vou escovar. Não, você não questiona. Você tem fome, você vai procurar comida. Não questiona, entende? A questão é essa. Oi, quem me chamou? Oi, Ludmila. Oi, só querida. Compartilhar uma coisa também, porque eu também trabalho viajando bastante, assim, agora na pandemia não tenho viajado, mas o meu normal é viajar muito. E eu deixava de praticar nas viagens. Aí, tudo mudou quando eu comecei a levar o tapete. No dia que eu comecei a levar o tapete para as viagens, e você me deu essa dica, a Mari também me deu, não tinha como eu não fazer. O tapete está ali, eu já trouxe o tapete pro hotel, então eu vou praticar. E mudou muito, assim, melhorei bastante essa coisa, sabe, de perder, né, porque às vezes ficar uma semana viajando, eu ficava uma semana sem praticar. E isso melhorou muito, depois eu comecei a levar o tapete nas viagens. Uhum. Então, para mim, fez muita diferença. São estratégias que a gente tem que ter, né? Mas, assim, às vezes, as pessoas têm... Assim, às vezes a viagem é complexa, assim, às vezes você não tem tempo, mas, assim, o que der para você fazer... A nível você imagina assim, né? Vamos trocar a camisa. Cacá, vou te interromper um segundinho. Eu vou ter que sair. Pera só um pouquinho. Tem muito áudio rolando aqui, gente. Quem tá falando é a Grazi? Tá. Eu calculei errado e eu marquei a aula para as 11, porque eu daria aula de 9 às 11. Então eu vou ter que sair, querida. Mas você pode me mandar o link, porque eu quero muito assistir. A Bruna manda para vocês depois. Tá ótimo. Tá Obrigada, bom? Viu? De nada, querida. Beijo, boa gratidão aula. a todos aí. Beijo. Tchau. O que acontece, assim, nós somos muito diferentes, as nossas rotinas são diferentes. A gente tem a estratégia de levar o tapetinho é a melhor. Né? Mas talvez não funcione para todo mundo. E aí você tem que fazer postura sem tapetinho. E a gente tem que encontrar uma forma de se equilibrar. Porque também, assim, se você enfim, se você mora em Floripa e vem 5 vezes por semana no Chala, e aí de repente você viaja, avião, comida, você voa de avião, que é um impacto para o corpo, né? Você se alimenta diferente daquilo que você está acostumado, você dorme numa cama diferente, você não pratica. Assim, o seu corpo leva 3 semanas para se recuperar daquilo. Se você tem 20 anos, você nem sente. Mas você tem 40, cara, é uma cacetada. Se faz um bate e volta de Floripa para São Paulo para fazer uma reunião, você fica 3 dias quebrada. Né? Imagina uma semana sem, tipo...
E não, porque você não tirou só a prática, né? Você tirou o seu travesseiro, a sua cama, o cheiro da sua casa, as pessoas com que você convive, o tempero que você está habituado. Você tirou muita coisa. O ar que a gente, por exemplo, vamos comparar Floripa com São Paulo, né? O ar da ilha com o ar de São Paulo é uma cacetada para o corpo aquilo. Então, tudo que você puder manter numa hora dessa é melhor. Tudo que conseguir, toda energia que você conseguir segurar disso é melhor. E a prática é uma coisa que você consegue levar com você. Mas também precisa ter esse discernimento. Não, mas assim, se eu vou sair do quarto de hotel às 7 da manhã e vou voltar às 11 da noite, não dá para fazer uma série inteira, gente. É violento. Então você faz 5, saudação, 1 sol A. Se você tem um pouquinho mais de tempo, faz 5A, 5B. Se você não sabe o que se você tem meia hora e não sabe como fazer, pergunta pro professor. Ele vai olhar para o teu corpo, vai entender, ele sabe o que vocês estão trabalhando ali, ele vai te dar um suporte no sentido, olha, não deixa de fazer essa postura, porque senão seu joelho sente, ele vai te dar e você vai ter uma prática que você vai fazer no quarto do hotel. Ou na casa de praia, ou quando você vai visitar os seus avós, ou quando você sai de férias. Porque é muito impacto aquilo. E mais uma vez a gente volta para aquilo que a gente falou antes. Não deixa de ser uma disciplina de autocuidado, que é um passo mais avançado da prática. É você ter esse olhar de cuidado e de carinho para você. Entendem? Fechou, Roberval? Sim, exatamente. Eu concordo. É o que eu tenho feito. Eu carrego o tapetinho e às vezes o bate e volta padrão é São Paulo. Sim. Mas o normal não é bem São Paulo. Aí é terrível. É bem isso que você falou. Quando você tem quase 50, aí não é nem 3 dias. É tipo... às vezes é a semana, né? Meio zureta, sim. assim. Sim, é uma semana. Aí ajuda, quer dizer, até sair, quer dizer, você viaja 11 horas dentro de um avião, volta, aí depois dorme 3 noites num lugar, 4 noites, e volta com 11 horas de novo, alguma coisa tem que ser feita, porque senão, quer dizer, vai chegando no limite do corpo mesmo, né? Sim. E é bem isso mesmo, né? Não, antes de pensar se cabe no canto, joga o tapete e vê se dá, né? Sim, sim, exato. E funciona. É isso mesmo. Tá. Então, mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma, Cacá. Não, fala. A série 1 da Ashtanga, ela é assim para purificação, né? E a minha pergunta seria assim, se essa purificação que acontece, ela vai além do físico, porque eu noto assim um processo emocional muito intenso acontecendo comigo, né? Tem muita coisa antiga que tá vindo à tona, né? Sujeiras debaixo do tapete que eu tô sendo obrigada a trabalhar, né? Eu queria saber se esse processo de purificação ele acontece em nível assim emocional e energético além do corpo. Tá. Todas as antigamente eram 6 séries, né? Hoje são as mesmas 6, mas elas são divididas em 4. O Guruji sempre falava que as 2 primeiras séries são as séries que todos os praticantes deveriam fazer. As outras já não são. As outras ele falava que era meio circo mesmo. É para quem não é mais assim, quem não aprendeu, quem não precisou aprender lições da primeira e na segunda precisa da terceira e da quarta. Né? Mas as lições são as mesmas. As 2 primeiras séries, tá? Elas são um processo de purificação. As 2 são. Tá? A primeira série está mais focada no corpo físico e a segunda é no sistema nervoso. Tá? Então, assim, não é que a primeira é Yoga Chikitsa, que é terapia do corpo. Né? E a segunda é Nadi Shodhana, que é a terapia do sistema nervoso. Tá? Mas as 2
são um processo de purificação. O que acontece, né? Você assistiu o vídeo que eu falei sobre os vasanas e samskaras? Né? Então, assim, tudo que a gente vive, tudo que a gente já viveu, tudo que acontece com a gente, né, tá impresso no nosso corpo. Isso é inegável. As coisas estão impressas no nosso corpo. E a gente conduz o nosso comportamento muito baseado de alguma forma baseado nessas impressões. Quando você começa a praticar, você começa a mexer com essas energias, algumas coisas vão sair. Mas não necessariamente é a prática que está desencadeando elas. Elas talvez sairiam na aula de balé. Tá? Talvez elas saiam e a gente nem percebe. Tem pessoas que simplesmente choram sem parar e não sabem nem porque estão chorando. Tem gente que dá gargalhada sem parar e nem sabe do que está rindo. Né? São coisas que a gente está eliminando de alguma forma. Né? Tem aquela dor no joelho que você tinha super forte e de repente não tenho mais e meu joelho está mega saudável. É um processo de eliminação de alguma coisa que você, de alguma emoção, ou de algum trauma, ou alguma coisa que estava ali, físico ou não. Né? A gente, essa coisa uma coisa que eu gosto muito do hinduísmo, assim, tudo isso que eu tô falando da influência do hinduísmo, é que, assim, ele não dá nome aos bois. Né? Eu gosto muito disso, ele não dá um nome para a emoção que você tem. Não importa o que te gerou isso, importa que você elimine isso, porque uma vez que você eliminou, você aprendeu, você resolveu. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não dar muito valor para os nossos processos. Né? É olhar, reconhecer e deixar passar. Não pode negar, não pode botar debaixo do tapete, porque uma hora você vai ter que sacudir o tapete. Mas não pode valorizar demais isso. Tá? Isso é uma tendência que eu vejo assim, muito frequente, assim, o valor, porque como se fosse um drama, assim. Não existe um drama. Existem as coisas que você viveu na sua vida e que elas estão ali, elas são a sua história, elas são você. Tá? Então, assim, o que precisa sair, o que foi, vai sair. Uma vez que você dá o estímulo para você resolver essas coisas. Né? Mas não precisa ficar mastigando demais. Tá? Então, assim, Kapotasana. Kapotasana é a choradeira clássica. Né? Onde as coisas vêm, ou é drop back, ou não sofreu no drop back, vai sofrer no Kapotasana. São posturas que essas emoções, que essa coisa vem porque a gente fica meio desesperado num ponto cego. Então, assim, essas emoções aí, mas que emoções são essas? Às vezes até a própria emoção do desafio. Mas só porque todo mundo fala que todo mundo chora em Kapotasana, daí você faz Kapotasana, você chora também. Tem que cuidar para a gente não valorizar isso como se isso fizesse parte do processo. Não, isso faz parte do processo. Mas o que você tem que fazer é respirar e cuidar das outras coisas que estão acontecendo ali naquele momento. Não é negligenciar. Mas também não dramatizar o processo. Tá? Porque a gente está o tempo inteiro eliminando emoções e lidando com elas. Porque a gente é assim. Tudo que aconteceu contigo ontem está impresso hoje aqui. Né? As coisas estão aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Você tem que trabalhar, tem que lidar, tem que deixar sair, precisa chorar, chora, quer rir, e a vida segue adiante. Tá? Não precisa valorizar demais. Mas, esse processo de purificação emocional está acontecendo na primeira série.
quando está relacionada especialmente quando as emoções estão muito entrelaçadas nas articulações, nessas coisas, né? Mas ela é mais forte na segunda série, bem mais forte, tá? Segunda série é bem mais forte. Essa coisa de emoção mesmo, ela vem com tudo na segunda série, quando você começa a passar do capotássana adiante, os negócios começam a... E melhor porque você tem mais maturidade. Você tem maturidade, assim, você já tem uma prática, você já tem mais responsabilidade sobre a sua prática. Né? E você tem mais maturidade para lidar com essas coisas. Tá? Mas, assim, não foca muito nisso. Faz sua prática, chora. Mas não abraça a emoção e fala minha. Não, ela não é sua, ela é só uma emoção. Assim, é só uma emoção. É um trauma, foi a coisa mais horrível que aconteceu na minha vida. Já aconteceu. Né? Como é que a gente vai... Na prática, tá ali para te dar um suporte, vai te deixar forte, você vai lidar, você vai eliminar e acabou. Ela foi só uma coisa que você viveu. Não estou desvalorizando a experiência de ninguém, não, de forma alguma, mas... eu não estou desvalorizando, mas também, assim, cuidem para não valorizar demais. Tanto o bom quanto o ruim, porque também valorizar o bom é um inferno. Seu padrão se eleva demais, e aí você não vai querer. Lembra da história do suco de laranja? Se você valorizar demais aquele suco, nenhum outro suco vai precisar, vai prestar. Então tem que cuidar para não valorizar demais. Nem o bom e nem o ruim. Tá? E não pega para, assim, a minha dor. Né? Sempre quando o aluno fala para mim, vou fazer uma ressonância, eu falo, tem certeza que você vai fazer? Para que você vai? Você tem 40 anos, vai fazer uma ressonância para quê? Vai dar um monte de coisa. Aí você pega aquele laudo e você acha que é o laudo. Não, a minha protusão. Não, calma, você, né? Não é você não é aquilo. A gente se identifica com aquilo. Então, aquilo tá ali. Faz parte. Né? Mas não é a sua verdade absoluta. A protusão não é, a sua hérnia não é uma verdade absoluta. Na sua essência, ela tá ali, é uma coisa que você tem que lidar. Ela existe, você precisa olhar para ela, você precisa viver ela de alguma forma, mas não é você. Né? Além dela, tem todas as outras vértebras. Então, assim, cuida para não valorizar demais essa choradinha, essa emoção, essa sensação, essa postura que eu consigo, aquela que eu não consigo. Cuida para não valorizar demais. Observem, a vida segue. Pode falar. A palavra emoção vem de energia em movimento, né? Eu estava lendo algumas coisas sobre crianças que elas não se apegam às emoções. Elas vão de uma emoção para outra e nós adultos começamos a nos apegar às nossas emoções. Então a gente tem que deixar elas virem e irem assim como uma criança que uma hora briga. Eu tenho 3 filhos pequenos, eles brigam, desbrigam, se abraçam, se amam e vão pulando de emoção em emoção. E assim, eles brigam e dali a 5 minutos eles estão se beijando. Né? Só que a gente cresce, aí a gente começa a viver experiências que viram samskaras, e a gente começa a agir de acordo com essas experiências, com esses traumas, assim, né? E aí gera todo esse conflito que a gente gera, que daí a gente precisa fazer yoga para entender como resolver essas coisas. Mas é isso. Te respondi, Dani? Tá. O que mais? O que mais? Tá. Posso continuar, então? Tem alguma... é a Carol. Tá. Gente, vocês têm ali essa coisa de ficar seguindo o caderninho, eu não sou muito fã, assim. Eu me perco um pouco quando eu tenho que seguir as regras. Então, assim, a gente fez um material bem simples na apostila, bem limpo, com relação ao método. Vocês deem uma olhada, eu não vou entrar nisso, acho que a gente falou coisas muito mais profundas e relevantes do que
embora a gente tenha falado sobre o ciclo da lua, né, sobre o processo do ciclo da lua, do ciclo menstrual, e ali tem mais também a questão do Tristana, tem o nome das posturas, tem os mantras. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem pegar melhor a pronúncia dos mantras, tem no site da escola, tem uma página chamada Cantos, e lá tem os áudios dos 2 mantras, e tem eles bonitinhos, você consegue escutar o áudio e ler ao mesmo tempo, tá? Então, essa é a melhor forma de ver. Não no próximo módulo do Teoria e Prática, mas no outro. Nossa, a gente já tem 2 módulos prontos pela frente. A gente vai fazer um só de mantras. E aí a gente vai meio que mexer melhor nessa coisa da pronúncia do sânscrito. Vamos dar uma faladinha mais além sobre isso, tá? Então, se vocês precisam, voltando de novo, e aí a gente vai, desculpa, eu falei isso do mantra, porque daí a gente vai mexer no nome das posturas bem direitinho, tá? Ele tá nessa apostila, mas a gente não vai fazer isso agora, tá? Porque eu vou deixar para o módulo do mantra, que aí a gente faz as pronúncias direitinho, eu acho que vai ser mais legal. Tá? Que mais? Alguma outra dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre respiração, banda e vinyasa e drishti? Ficou alguma dúvida sobre isso? Eu não falei sobre isso hoje. Não? Nada? Eu tenho, Cacá. Cadê? Quem? Emily. Emily, fala. Eu noto na contagem da respiração, eu noto que às vezes, quando eu tô praticando sozinha, e eu vou entrar numa postura, por exemplo, uma postura que eu entrei na exalação, né? Entrei em Trikonasana. E às vezes quando eu vou começar a contar, eu noto que quando eu tô na guiada, eu não tô contando igual tu tá contando. Sim. Então, eu me perco. Tanto que, às vezes, eu fiz poucas aulas guiadas até agora. Tanto que, muitas vezes, nas aulas guiadas, eu respiro pior do que quando eu tô praticando sozinha. Porque, às vezes, eu me perco, assim. Eu não sei direito quando que eu começo a contar a respiração, quando que eu paro. Me perco um pouco no ritmo. Se tu pudesse dar uma ajudinha nesse ponto. Tá. É assim mesmo. Todo mundo se perde, tá? Todo mundo se perde. Esquece, desencana. Vai respirando e vai fluindo. Tá? Não se preocupa com a tua respiração. Porque a ideia da aula guiada não é o objetivo dela, tá? De forma alguma não é o objetivo dela. Mas a ideia de desconstruir, de tirar esse padrão que a gente tem, ela ajuda muito, porque a gente vai gerando muitos padrões na nossa prática. Fica mais tempo na postura que gosta, né? Por que todo mundo sofre muito em Navasana? Porque ninguém faz Navasana. Na sua própria prática pessoal. Ninguém conta 5 respirações. Trikonasana, você tá lá. 1, 2, 3. Você tá lá, linda. 5 respirações. Chegou em Navasana, 1, 2, 3. 3. E vaza, entendeu? Ninguém faz. E aí, quando chega na aula guiada, é aquele drama. Entendeu? Chega na aula guiada é um drama, porque a gente não faz. Então, a aula guiada é legal para a gente perceber isso. O Tita Rasta, quem faz? Só a Carlinha, gente. Só a Carlinha faz. O Tita Rasta direitinho, 5, volta. 5, volta. 5, volta, solta, 5. Só a Carlinha, mais ninguém. Ninguém faz. Entendeu? A gente faz 3 respirações. Aí, quando chega na guiada, que tem que ficar 5, não consegue. É um horror. É um desespero. É por isso. Então, assim, a guiada é legal para a gente perceber essas coisas, né? Tirar um pouco a gente da zona de conforto. Então, assim, o meu conselho é não se apega demais à sua contagem. Porque você não está fazendo a sua contagem. Não é a aula mais só. A aula mais só quem está contando as suas respirações é você. Na aula guiada, quem está contando é o professor. Então, você tem que se apegar à respiração do professor. E daí ela vai ficar um pouquinho mais gostosa. Eu lembro que eu odiava a aula guiada. Eu odiava a aula guiada.
odiava. Na época, ir para Mysore, era assim, quando ele abria a temporada, era a primeira semana era de aula guiada. E aí depois iniciava Mysore. Eu não chegava nunca na primeira semana. Nunca. Uma semana de primeira série, assim, uma semana de guiada da primeira... Nossa, nem o pau. Na Vassana, uma semana, assim, tipo, não, eu não ia. Eu chegava na segunda. Só que ele percebeu que não era só eu, né? Tinha várias outras pessoas que faziam o mesmo. E aí ele cortou. Aí agora a gente tem que chegar antes. Agora é uma regra. Para poder fazer. Porque ninguém queria fazer. Então, e aí depois quando eu entendi isso, não, peraí, eu não tenho que a aula guiada não é uma projeção da minha prática Mysore. A aula guiada é aula guiada. Eu tenho que chegar lá e fazer a aula guiada, eu tenho que escutar o que ela está falando. Não é assim, cansei, eu paro. Não, não para. Tem um grupo inteiro naquela energia. Fica com o grupo. Né? É uma outra referência. Né? Você não está sozinho. Você não está sozinho e você não é independente. Você está com um grupo e você está seguindo um ritmo. Então, assim, na hora que você entender isso, quando você vê, acabou. É uma delícia. Nossa, eu agora adoro. Uma semana de primeira série é uma delícia. Tipo, a suadeira, tal, não sei o quê, babá, eu adoro. Eu simplesmente entro no esquema, sabe? Então, assim, meu conselho é que relaxa e faz o que precisa ser feito. Tá? O que mais? Não, legal, mas a gente conta na inspiração ou na expiração? que eu já percebi que o ritmo que eu conto as minhas respirações, e você faria quando conta as respirações na aula guiada também, o que é extremamente angustiante. Deval, tem um ditado que fala que o professor de yoga não sabe contar. Sério? É? É por isso, o professor de yoga não sabe contar. Não aprendeu. Tá bom. Não sei se eu te respondi, mas é por aí. Não, já tá a mensagem recebida. É isso aí. Tá bom. Bom, gente, então eu acho que por hoje é isso. Se vocês tiverem ou vocês podem me mandar, tá? Eu tenho uma a gente pode fazer assim, se vocês tiverem uma dúvida, vocês me mandem. E se for um assunto que tem muita pergunta muito boa, né? Daí eu trago para a próxima conferência, né? Ou eu respondo na forma que vocês entrarem em contato comigo, tanto faz. Tá? Fechou? É isso por hoje. Estamos de day off. Descanso amanhã. Segunda-feira, vida normal. Alguém tem mais alguma coisa? Fechou, então? Essa hora de dar tchau é sempre estranho, né? Gente, depois, quando a Bruna mandar o link das próximas aulas, ela manda o link da conferência também, tá? Se alguém quiser ver depois alguma coisa. Então é isso. Beijos. Beijo, tchau, Cacá. Bom final de semana. Bom final de semana. Obrigado, eu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.